Olá, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Qual o fato que comprova a existência de Jesus de Nazaré? Os fatos são todos fracamente históricos. Se formos construir uma lógica linear e histórica com base numa possível data de nascimento e morte de Jesus de Nazaré, apenas dois escritores conhecidos poderiam ter narrado algo sobre esses famosos eventos e que foram testemunhados pelos evangelhos como situações miraculosamente espetaculares, até mesmo para os nossos dias. Então, imagine como seria eventos dessa magnitude ocorrendo no primeiro século. Não seria espantoso isso? Pois bem, ninguém com o gabarito do escritor conhecidamente respeitado na época de Jesus se prestou a registrar estes eventos. Estou falando de Filon de Alexandria e, é claro, Plínio o Velho. Não obstante, Filon, com mais de 30 obras escritas, além de ter influenciado o Evangelho de João com seu Logos, inaugurou a interpretação filosófica dos textos do Antigo Testamento. Também ficou conhecido por ter sido um árduo defensor dos judeus que eram oprimidos por Roma. Todavia, Filon não escreveu nada sobre o julgamento, a crucificação, o andarilho nazareno que encarava os romanos, que tinha muitos discípulos, os muitos momentos milagrosos desse andarilho, o sermão da montanha. Simplesmente ele não registrou nada. Mas falou, ou escreveu, extensivamente sobre a fusão entre a filosofia grega, especialmente o neoplatonismo e o judaísmo, utilizando a interpretação alegórica da Torá para dar sentido às suas visões teológicas e cosmológicas, destacando a figura do Logos como mediador divino da criação do mundo e a jornada da alma em busca da libertação espiritual. Este movimento que se enquadrava naquilo que João Batista fazia, porém infinitamente menor e menos relevante que o de Jesus. Já Plínio o Velho era um escritor da natureza que realizou diversas funções oficiais em várias partes do Império Romano. Quando comandava uma frota estacionada em Miceno, nos arredores de Nápoles, na época da erupção do vulcão Vesúvio. Enquanto Plínio estava em missões oficiais perambulando pelo Império, nada testemunhou sobre algum acontecimento descomunal na natureza, como tempestades sendo interrompidas, porcos pulando no mar, eclipses, uma pescaria milagrosa, alguém caminhando sobre o mar, mortos andando na região da Galileia, um judeu que saiu voando em plena luz do dia, uma filha de um chefe da sinagoga sendo ressuscitada, centurião com fé extraordinária, água transformada em vinho, pães, multiplicações, multidões famintas, nada, nem mesmo comentários, o famoso boca a boca sobre tais ocorrências, a fofoca do senso comum, algo impossível de guardar segredo, tenha chegado aos ouvidos de Plínio ou de Filon de Alexandria. Os demais historiadores, como Joséfo, que também influenciou vários textos evangélicos com o seu livro Guerra dos Judeus, ele forneceu insumos teóricos para a criação de um perfil de um pregador ameaçador, contando a história de Jesus ben Ananias no seu livro História dos Hebreus, e que teve seus textos interpolados posteriormente ao se tornar um empregado da dinastia Flaviana. Tácito, Plínio Jovem, Suetônio, Celso, Eusébio, dentre outros, sabiamente influenciados pelos textos de Joséfo,
pela patrística pré-nicena e pelas obras de alguém chamado Paulo, ou seja, um judeu de Tarso que nada tinha de judeu. Portanto, as provas para a existência histórica de Jesus são formadas de muitas e complicadas lacunas, com camadas e mais camadas de falsificação eclesiástica. Desta forma, a porcentagem está mais para um contexto negativo de evidências não teóricas que positivo. Não menos importante, as provas teóricas são quantitativamente empobrecidas, além de extensivamente fabricadas, em detrimento das qualitativas e verdadeiras. Portanto, existem indícios, possibilidades de que Jesus existiu e de que Jesus foi um homem que se dedicou a lutar contra o Império Romano, e existe a possibilidade desse homem ter sido assassinado, ter morrido na cruz por traição, por se dizer rei, e ali termina a história. O resto é invenção teológica, 90% invenção de Paulo. A igreja que Paulo prega, você vai ler os textos de Paulo, você não vê nenhum momento Paulo desenvolvendo um Jesus histórico, um Jesus humano. Paulo só desenvolve o Jesus glorioso, o Jesus do céu, o Jesus Filho de Deus, o Jesus poderoso. Nada, nada, nada sobre a história de Jesus. Porque Paulo não sabia nada da história de Jesus. Paulo só pegou o carro andando, embarcou e foi fazendo a sua história, a sua teologia cheia de mentiras e de erros que podem ser provados. Um grande abraço, tchau, tchau.